Um funcionário de uma loja foi alvo de ofensas racistas por parte de um cliente, em um caso que gerou revolta e grande repercussão. O trabalhador foi humilhado com xingamentos e cunhos racistas e frases extremamente ofensivas que foram registradas em vídeo. Adivinhem qual estado que isso foi, hein? Quem vai nos contar é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão no Meteoro. Dai, e eu posso chutar? É um estado do sul? É, Sofia, é o estado do Sul, é um estado que a gente fala com muita frequência, infelizmente. Recentemente, uma senhora desse estado xingou torcedores de um time do norte do país, o Remo, e assim, não precisa, não demora muito, ó, sempre aparece alguém falando qual é o estado. Infelizmente. Eu não vou nem delongar, Sofia, eu vou te pedir para trazer a primeira imagem, que é justamente as câmeras de segurança que mostram essa ofensa que esse jovem sofreu dentro do seu local de trabalho, um menino de 18 anos, seu primeiro emprego, um menino negro em Santa Catarina, sofre esse tipo de violência. Vamos assistir, Sofia, por favor. Bora lá. Onde é que é mesmo o local que tu falou? É na frente do posto, perto da lavanderia. Ah, eu tenho que caminhar tudo aquilo lá. Não, mas é aqui pertinho ali. Você acha que não é tão longe? Ali, quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Eu não gosto mesmo. Meu Deus. Então, Sophie, a gente tem a pessoa ali perguntando para o jovem onde seria um local que ela quer se dirigir, e ele explica, e ela diz, olha, negro quando não caga na entrada, caga na saída, e sai dizendo, é por isso que eu não gosto de negro. É isso, é exatamente isso, a gente não tem muito mais o que dizer. Se isso não é preconceito, a gente não sabe o que é, né? Lógico que o caso repercutiu, tem várias matérias que vão falando sobre esse jovem, sobre ele deu entrevista para o G1, para o Grupo Globo. Esse funcionário é de uma loja de conserto de celulares em Florianópolis, e ele cita que quando ele conta para a mãe também chora, então isso gera vários impactos, sabe? Gera várias dores. Vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar a matéria do G1 na tela, por gentileza. Pronto, essa matéria aí, que ele fala, só me dá mais força para continuar. É a informação, né, matéria com esse funcionário. Esse jovem se chama Denis Evangelista da Silva, de 18 anos. Ele está no primeiro emprego, ele registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil informou que vai abrir investigação sobre o caso. A reportagem não conseguiu o contato com uma mulher que aparece nas imagens, o nome dela não foi divulgado. Mas as imagens do serviço ali de vigilância da loja de celulares é muito nítida, e que bom, inclusive, também que essa câmera grava o áudio, grava muito bem o áudio, né? Isso também é positivo, a gente espera que os estabelecimentos coloquem isso, que facilita, né, nesses casos. E a matéria que aponta, entre aspas, uma fala deles, que é o seguinte: mesmo ficando muito triste com isso, não vai ser ela que vai me deixar para baixo. Isso só me dá mais força para continuar e evoluir, tanto como profissional quanto como homem. O caso aconteceu por volta de 9h30, 9h50 da manhã, perdão, da quarta-feira. Segundo o Denis, a mulher queria trocar a tela do celular, mas o técnico responsável pelo serviço não estava na loja naquele momento. Ele explicou a situação e indicou outro estabelecimento que seria próximo ali, como ele estava informando para ela, o que teria irritado a mulher até então, a possível cliente. Quando, entre aspas, o que o Davis fala, quando falei que o técnico tinha saído, expliquei para ela porque ele tinha saído, sendo que não era minha obrigação explicar. E ela ficou braba porque achou que não estava com vontade de trabalhar. E aí ele fala, né? Quando eu olhei nos olhos, ele fala, contou para a mãe dele e explica exatamente o seguinte, entre aspas, quando eu olhei nos olhos dela, eu vi ela chorando também. Aquilo acabou comigo. E aí eu imagino, Sofia, esse menino de 18 anos, aparece o rosto dele nessa imagem aqui um pouco mais abaixo, que, né, na entrevista,
Imagina esse menino de 18 anos, seu primeiro emprego, chegando em casa, contando para a mãe o que aconteceu e ela chorando juntamente com ele, sendo que esse sofrimento é apenas pela cor da sua pele. É uma violência originada pela cor da sua pele. E assim, por mais que a gente já fale muitas vezes sobre o racismo, a gente entenda que o racismo tem uma estrutura, a gente precisa que as pessoas sejam responsabilizadas. Por quê? Porque o racismo ele não a pessoa ela não nasce com o racismo, ele é um processo de estrutura sociocultural. As pessoas aprendem o que é o racismo e consecutivamente elas são racistas. E Sofia, um dos problemas seríssimos no Brasil não sei se você já percebeu isso, mas nos últimos meses, nos últimos anos, e não é no Brasil, mas a gente está utilizando a base do Brasil, as pessoas estão numa linha de ignorar a branquitude, ignorar a pele mais clara, que são mais claras, e, consecutivamente, já que não existe mais pessoas brancas, né, no imaginário das pessoas de não se considerarem mais brancas, essas pessoas também não consideram que possam praticar crimes como de violência racial. Então, a gente hoje vive um fenômeno da negação do racismo, que é um fenômeno extremamente violento, não é mais um fenômeno mascarado, é um fenômeno extremamente violento e aberto. Se a pessoa não se considera branca, ela automaticamente acha que ela não está promovendo racismo, ainda que ela diga frases como essa. E aí a gente ouve, inclusive, respostas como: mas o meu avô é negro, como é que eu vou cometer racismo? Isso é uma figura de linguagem, é uma forma de expressão. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a outra matéria, por favor, que tem um outro trecho, uma outra entrevista que esse jovem deu, o Denis, que ele fala que passou muito tempo chorando. E eu acho que é importante a gente entender essas dores. Me incomoda muito quando uma pessoa sofre uma violência racial e diz que, ai, não, mas está tudo certo, eu vou para cima. Não, porque a violência racial ela atravessa os corpos, os sujeitos, de forma muito diversa. E aqui esse menino fala o seguinte, entre aspas: eu não sabia o que queria fazer no outro dia, não sentia vontade de levantar da cama, de comer. Fui dormir muito tarde, porque passei muito tempo chorando de verdade. E eu queria trazer essa frase, que foi de uma entrevista que o Denis deu para o Cidade Alerta do Record TV, da Record TV, porque esse mesmo menino que está ali no primeiro emprego, se esforçando para ter uma vida digna, trabalhando muitas vezes na escala, não sei se é 6 por 1, mas acredito que seja uma escala, né, de 8 horas de trabalho, se for 6 por 1, 44 horas semanais, e essa pessoa que está ali se esforçando para ter uma vida digna, para muitas vezes custear os estudos, para mudar de profissão, sofre esse tipo de violência, e a gente vai sofrendo a um ponto essas violências, que essa pessoa ela vai desenvolvendo, né, patologias muitas vezes. O racismo ele adoece, e ele adoece a psique de uma forma, e aí tem vários estudos. A professora Jeane Santos, que é uma pesquisadora de saúde coletiva da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, ela pontua, né, como o racismo ele adoece a população negra, e adoece de diversas formas. E aí, se você for ler, por exemplo, desde Lima Barreto, os escritos sobre a população negra, são pessoas que muitas vezes se afundam de bebidas, em drogas e várias. Eu não estou associando diretamente, né, a violência racial a isso, mas tem pessoas que se afundam justamente porque não aguentam a sociedade violenta para com elas. E aí, o que, que a sociedade faz mais uma vez com essas pessoas, Sofia? Violenta mais uma vez, dizendo: tá vendo aí, todo negro é isso, todo negro fica doente, todo negro é alcoólatra, todo negro não, para a negritude não tem problemas psicológicos, não tem cleptomaníacos entre os negros, né? A gente sempre brinca com isso, exatamente por uma estrutura. E o que é que a gente tem em relação ao racismo? Que essa violência ela é cíclica. Inclusive, depois que adoece, as pessoas continuam sendo violentadas por essa estrutura. A pessoa não pode simplesmente dizer: eu não estou bem, não vou trabalhar. Ela precisa trabalhar. É extremamente violento, Sofia. Todo esse sistema é violento. Com certeza, Dai, com certeza. Você cita aí muito bem alguns estudiosos que falam sobre esse impacto do racismo.
E eu ouço ecos disso porque na neurociência, na minha área de formação, a gente fala muito sobre o estresse em minoria, que é uma carga de estresse sofrida por pessoas de minorias hegemônicas, podem ser minorias raciais, como o caso dos negros, mas pode ser também a população LGBTQI, LGBT+, pode ser judeus, pode, sabe, várias outras minorias, e que acaba trazendo uma carga aí maior com relação à saúde mental, né? Uma incidência maior de transtornos psiquiátricos e que muitas vezes isso é usado contra essas próprias minorias. Então você tem, por causa do estresse da minoria, as pessoas acaba tendo mais depressão, por exemplo, e daí por causa disso, olha, tá vendo com ou mais suicídios, ou mais consumo de drogas? Ó, tá vendo essa população trans ou essa população indígena? São tudo problemático e cria um estigma ainda maior, sendo que foi o próprio estigma que causou aquilo, sabe? Então é uma coisa muito complicada, muito complicada. E quando a gente fala do estresse de minoria, a gente acaba falando aí dos estressores externos, né, da discriminação direta, mas também tem os estressores internalizados, né? Às vezes a própria população tem um preconceito contra si mesmo, uma expectativa aí de rejeição, às vezes uma necessidade de tentar esconder a própria identidade, que também acaba colaborando para isso. Além da carga adicional, de que tarefas que naturais do dia a dia acabam se tornando um estressor. A gente vê nesse caso aí do rapaz, uma pessoa branca vai trabalhar, ela não tem que se preocupar com sofrer racismo no seu local de trabalho. Então acaba sendo uma carga adicional que é colocada simplesmente pela pessoa fazer parte de uma minoria, e o que deveria ser uma tarefa, ou então se é uma tarefa já estressante mesmo para pessoas as brancas, às vezes o trabalho pode ser muito estressante, para o negro se torna mais ainda, para o LGBT se torna mais ainda. Então é uma coisa terrível, é uma coisa terrível. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Uma Chupi, coisa esperando só. que haja. Claro. Só deixar bem claro. Espero que essa pessoa aí do vídeo seja identificada e seja devidamente responsabilizada por isso. Porque Isso. eu sei, a Dai vai saber melhor do que eu. Eu sei que é real, não sei números. Se bobear, a Dai ainda tem até os números para isso. Que a maioria dos casos de injúria racial ou de racismo acaba não tendo um desfecho positivo para a vítima na justiça, né? Mas, pelo amor, se Exatamente. isso aí não, assim, se identificarem essa mulher e ela conseguir escapar disso, pelo amor, fecha a justiça brasileira de uma vez. Pois é, Sofia, mas eu chuto, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu chuto que até se essa pessoa chegar a ser levada para a delegacia, ela vai ser lavrada ali o auto, né, vai ser ouvida e vai ser liberada posteriormente. Eu estou acreditando nisso. Infelizmente, então a gente tem muito a evoluir no judiciário brasileiro, justamente para coibir. Era isso que eu ia dizer, a gente termina por aqui, mas esperamos justiça para esse caso, mais uma vez, né? Exatamente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.